Salve pessoal, vamos chegando aí, galerinha. Boa noite a todo mundo. Quero agradecer a presença aí das pessoas que estão chegando, meus caros alunos, alunos meus queridos do coração. Vão chegando aí, tá? Vão se ajeitando nas suas cadeiras. Separa aquela aguinha, separa o material também. Caderno, lápis, borracha, caneta, para anotar algumas informações que são bem pertinentes hoje. A gente vai falar hoje sobre estrutura de redação da composição do texto modelo Enem. Olha que bacana, isso é fundamental para vocês todos, principalmente para quem está com dificuldade aí em compor texto. Mais do que nunca, né, uma chance, uma oportunidade de aprender a fazer uma dissertação modelo Enem por meio de uma estrutura fixa. Então vou dar umas dicas especiais bem pontuais e cabe a vocês, com certeza, anotarem tudo que for necessário e fundamental para conseguir fazer uma boa redação, né? E claro que a gente vai fazer eu vou sugerir uma máscara de redação. Isso é bacana também para quem está começando a compor um texto dissertativo, para quem tem dificuldade em fazer uma dissertação, é um momento, nossa, chave crucial, uma oportunidade de ouro que vocês têm aí para aprender a fazer essa máscara ou mesmo utilizar essa que a gente vai disponibilizar. Vale lembrar ainda que nós estamos nos principais tocadores de podcast, com Redação Cast. Então, quer saber um pouco mais? O link está na bio, ok? Vai lá, acessa e conheça um pouquinho do podcast, do Redação Cast, beleza? Que tal a gente já ir começando? Temos 23, aí 22, é um número bom para a gente começar uma aula bem bacana. O que vocês acham, hein? Vamos começar? Vamos embora? Gente, ó, eu vou utilizar bastante a referência das imagens, ok? Essas imagens todas, e vai ter momento aqui, a dinâmica nossa hoje, como vou apresentar alguns slides, algumas imagens, vai ser uma dinâmica feita a partir dessas imagens e pontualmente em alguns momentos eu vou tirar a dúvida de vocês, beleza? Então eu jogo a imagem, faço a leitura desses slides, explico para você o conteúdo, eu vou estar uma telinha aqui pequena ao lado, eu vou ter que desativar alguns comentários e daí, a partir disso, eu explico e depois eu abro margem para perguntas. Se vocês, porventura, tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, galera, facinho. É só enviar suas perguntas na interrogaçãozinha, no card de questões. É muito melhor você enviar a pergunta por lá do que pelos comentários. Porque se você fizer nos comentários, a barrinha vai subir e eu vou acabar perdendo essas perguntas, embora tenha pessoas aí que me coordenem, me ajudem no processo de resgatar essas perguntas para tirar dúvida, beleza? Então, vamos começar, galera? Bora? Estão afim? Então, vamos lá. Vou apresentar o meu primeiro slide para vocês aqui, ok? Preparo para a prova. Isso é muito importante, tá? Vou começar com esse. Galerinha, seguinte, você que está com dúvida aí em relação à redação, eu já vi muitos alunos meus relatam bastante isso. Pô, professor, eu tenho dificuldade na hora de escrever redação. Chega na hora da prova, a redação me trava. O que eu devo fazer, então, para melhorar a minha capacidade de articulação, a minha velocidade? Porque, afinal de contas, eu tenho, no máximo, 1h30 e 2 horas estourando para você fazer uma redação, porque você tem, no mesmo dia de prova, diversos tipos de outras questões das mais diversas áreas, né? No caso do Enem, linguagens, por exemplo, e área de matemática. Então, é meio complicado, porque é uma prova pesada, é uma prova densa. Então a gente tem que se preocupar com equilíbrio, principalmente. A gente tem que fazer a prova de redação num intervalo de tempo relativamente curto. E sabe qual a minha recomendação? Que você consiga fazer a prova de redação em 1h30 no máximo, estourando. Mas para você conseguir chegar a esse ponto de fazer rapidamente essa prova, gente, você tem que ter preparo. E todo preparo começa muito antes da prova. Começa com 1 ano de dedicação, 2 anos, alguns alunos meus se preparam desde o primeiro colegial, né? Então, desde o primeiro colegial, muito focado em fazer a prova e vão se preparando gradativamente para o momento crucial. Então, exige dedicação. Pô, professor, eu não me dediquei ainda muito, né? E a prova já vai acontecer em janeiro. E aí, como que a gente faz? Sim, faltam alguns meses, mas dá tempo de você ainda se preparar e melhorar muito o conceito da sua nota. O primeiro passo, galera, para você melhorar de fato, começa, como eu disse antes da prova, o preparo com treinos regulares. Olha, o primeiro tópico é primordial para vocês, tá? Então vocês precisam treinar. Só que não adianta você simplesmente treinar, obviamente, de forma aleatória. Você tem que treinar tendo como base uma correção profissional.
E nesse ponto, a Corrige-me, que é a nossa empresa, colabora com esse intuito, né? A gente oferece essa correção profissional, ok? Contar com o seu professor, com seus colegas, ajuda bastante também, obviamente, né? Vamos lá me acompanhar mais um pouquinho. Implementação e adoção de uma estrutura conveniente. Isso é muito importante também. Para você reduzir o tempo de prova, para você fazer com mais eficácia, você não pode chegar lá em cima da hora da prova e pensar, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer diante dessa prova? Você já tem que, de acordo com os treinos que rotineiramente você efetivou, ter na sua mente internalizado algum tipo de estrutura já adotada. Então você vai com as estratégias prontas. Uma vez que você tem estratégias prontas, pré-definidas e diversos tipos, claro, de estratégia pronta, já vivenciou isso anteriormente, fica mais fácil de saber o que você vai fazer no momento certo, na hora de escrever. A adoção de um leque de estratégias eficazes de acordo com a banca corretora. Vamos supor que você faça uma outra prova que não seja Enem, ou vou fazer Enem, FUVEST, FUNESP, outras tantas provas. Você tem que estudar muito a banca de correção. Então, saber escrever? Claro que é importante, mas você tem que saber escrever de acordo com o que a banca quer que você escreva. Não é a sua opinião necessariamente, não é a sua criatividade necessariamente, não é seu jeito de ser que vai colocar você lá. Você vai fazer uma boa redação a partir do momento que internalizar que cada banca vestibular exige de você algumas coisas, alguns critérios, algumas competências, algumas habilidades. E elas são diferentes entre si. Então o seu papel é treinar, focado em adotar estratégias e usá-las durante o treino, de acordo com o estudo pormenorizado que você faz da banca corretora. Isso é muito importante, reconhecer essas características. Uma redação que você faz para o Enem não é a mesma redação que você vai para a FUVEST, FUNESP. São diferentes, cada qual com a sua peculiaridade, beleza? Outra coisa importantíssima aí, estudo dos mais diversos aspectos ligados aos eixos temáticos. Quando a gente fala eixo temático, gente, o Enem está muito associado a isso, ao chamado eixo temático. Os eixos temáticos nada mais são do que assuntos que podem cair, como o meio ambiente, como as questões que envolvem saúde, educação. Então esses eixos temáticos, os mais diversos, têm que também ser estudados. De que forma? Cara, você pega os eixos temáticos, consulta esses eixos temáticos, todos que existem, e vai observando, de acordo com os acontecimentos da atualidade, quais são os eixos temáticos que, nesse intervalo de tempo de um ano, mais caíram, mais se apresentaram evidentes no cenário da sociedade brasileira, política brasileira. Saúde tem vários critérios, várias coisas acontecendo, educação tem várias coisas acontecendo, saneamento básico tem várias coisas acontecendo. Então você tem que se informar desses eixos temáticos, que são justamente assuntos que são interessantes a toda a sociedade, que envolve o conjunto de ações sociais. Então isso é importante. Então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é você se conscientizar do que fazer antes da prova. E aí você chegou na prova. Prova, e uma coisa que muitas vezes o aluno tem dúvida e pergunta para mim professor, o que eu devo fazer quando finalmente chegar a prova? Bom, quando finalmente chegar a prova, galera, o que eu devo fazer? A primeira coisa é tentar se acalmar. Eu sei que é difícil, né? Você tentar se acalmar porque você esperou e se preparou durante um ano inteiro. Eu sei como é que é, já vivenciei essa realidade algumas vezes. Costumo fazer algumas provas, às vezes, para tentar internalizar essa realidade também, que eu acho importante a nossa vivência como professor. Quando finalmente chegar essa prova, galera, o dia da prova, se sentar a bundinha lá para fazer, esperar as provas serem distribuídas, abrir o caderno, eu particularmente recomendo que você vá direto à redação. Vá direto à redação antes de você observar e fazer as outras questões, tá? E que você se programe a fazer a redação naquele momento, pelo menos o rascunho, ok? Primeira coisa. Eu, particularmente, tenho alguns tipos de metodologia. Essa metodologia sequencial que eu coloquei na tela de vocês é o que acho mais apropriado. Primeira coisa, cara, é pegar e ler os textos motivadores e destacar todas as palavras-chave que são apresentadas nele. Pega a sua caneta preta, que é o que você vai poder utilizar no dia da prova, e demarca, gente, demarca todos os textos motivadores, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais relevante, aquilo que chama a sua atenção, aquilo que é assunto nuclear daqueles textos motivadores. Não pensem que aqueles textos motivadores só servem para lá estar de enfeite, não.
eles são um papel fundamental para direcionar e nortear também a construção da sua redação. Ele dá dicas preciosas do que você deve adotar como postura também. Olha que curioso isso. O texto motivador ajuda a ter um cuidado com a postura que a gente tem que adotar durante o decorrer do desenvolvimento do texto. Primeiro passo é esse. Segundo passo, depois que você leu todos os textos motivadores, demarcou as palavras-chave, grifou, fez anotação, o que você tem que fazer depois, galera? Você tem que compreender, obviamente, fazer a leitura e compreender o tema de forma profunda. Ler e compreender o tema de forma profunda é analisar cada parte do tema de redação. Eu sempre retomo um tema de 2015, do Enem, que falava sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Olha só o tema de redação. Persistência da violência contra a mulher no Brasil. 2015, hein? O que acontece? Eu tenho que analisar palavra por palavra. Não somente violência contra a mulher. Muitos alunos meus, inclusive, relataram. Pô, professor, eu só falei de violência contra a mulher. Mas espera aí. E a palavra persistência? Será que vocês não se esqueceram dessa palavra tão importante? Persistência. Persistir quer dizer que por mais que a gente tome políticas públicas, por mais que a gente tenha uma consciência social, por mais que a sociedade tenha implementado modificações muito drásticas em relação à questão do papel da mulher ou do espaço reservado à mulher, ainda assim a violência existe. Olha só então, se você não, por acaso não vir, não ler o tema adequadamente, as palavras-chave todas, com certeza vai haver uma lacuna em um determinado ponto. Então é muito importante que você faça a leitura integral do tema, leia e entenda profundamente aquela disposição de palavras, como está colocada no tema, para compreender o direcionamento que a banca quer que você dê ao seu texto. Depois que você leu, agora você já sabe, tem o texto motivador, você já delimitou o assunto por meio do tema, agora você já sabe o que vai acontecer no seu texto. O que você vai fazer depois? Vai pensar em adotar uma estratégia. Você já estudou diversas estratégias, lembra do preparo? O preparo é importante para isso. Você se preparou durante o decorrer de alguns meses, de 2 anos, 3 anos, 1 ano, vários anos. Muitas pessoas que querem medicina, por exemplo, ou outro curso muito difícil, eles se preparam durante vários anos. E desses vários anos, meses, semanas, enfim, você utilizou diversas estratégias. Você tem que ter a sensibilidade para perceber qual é a melhor estratégia naquele momento para aquele tema de redação, de acordo com os diversos recursos que você tem à disposição. Então você vai pensar numa melhor estratégia. E a partir desse tipo de estratégia adotada, agora sim eu vou escrever, eu sei que eu vou escrever. Eu acho que eu vou escrever dessa forma. Eu vou adotar um método de causa e consequência. Eu vou adotar um método de causa-causa, causa histórica, causa social. Então você tem que adotar um método que seja confortável a você e que se enquadre perfeitamente ao tema. Depois disso, antes mesmo de você articular um rascunho, você vai ter que fazer um projeto de redação. O que é esse projeto de redação, galera? Projeto de redação, gente, é você colocar por tópico mesmo. Pega uma folha disponível do rascunho, que você vai ter do dia da prova, e em cima desse rascunho, você vai ticando o que você pretende fazer em cada um dos parágrafos. Quando você consegue fazer isso, você coloca no papel as estratégias todas montadas e estabelecidas, fica mais fácil para você visualizar, para depois você fazer o rascunho. Então esse é um passo que antecede o rascunho. Muitas das estratégias que eu ensino são justamente em torno disso, né? De você saber adotar estratégias, colocar no papel, porque a nossa mente é traiçoeira. Você vai estar nervoso, a prova vai estar correndo, o tempo vai estar correndo, vai ter uma senhora, um senhor como monitor tirando as tarjazinhas de tempo, anunciando que o tempo está passando. Então isso deixa a gente muito instável emotivamente. Por isso que essa adoção de estratégias e colocar no papel garante a gente uma segurança maior na hora de você fazer o rascunho. Uma vez feito o rascunho, terminado de compilar as estratégias de acordo com aquilo que você planejou bonitinho, cara, aí está na hora de você passar numa folha definitiva. O rascunho, gente, é o texto praticamente pronto, hein, gente? Praticamente pronto. O rascunho é o momento em que você vai ter que averiguar, verificar com propriedade, nesse instante, o quê? O que você pode tirar, o que você pode acrescentar. Será que realmente a minha intervenção vai dar certo, caber naquele intervalo de linhas? Lembra que a folha de redação Enem, normalmente é aquela folha que é 75% do tamanho de uma folha A4, então ela é bem menorzinha, né? Ela é bem apertadinha.
Então a gente tem que calcular cada mínimo detalhe justamente para que a gente não cometa nenhum equívoco. Então são essas estratégias que a gente pode adotar para ter um melhor aproveitamento. Gente, isso encurta demais o tempo de construção de redação. Alguns alunos meus relatam que uma vez que tenham esse projeto de treino constante, adotem estratégias fixas e se valham de algumas delas e vão preparado para a prova fazer a prova desses moldes, eles conseguem fazer a redação em 50 minutos. Sabe o que é fazer em 50 minutos? Em menos de uma hora? Isso significa o quê? Que você vai ter tempo hábil suficiente para se dedicar muito às outras áreas do saber. Imagina aquele aluno, então, que demorou 2 horas para confeccionar uma redação. Gente, ele vai ter perda, em algum momento ele vai ter perda e não vai dar tempo dele fazer as outras questões, porque o Enem ele depende de uma leitura minuciosa de cada texto, de cada questão para fazer a resolução delas. Então, claro que você vai ganhar tempo e a redação é feita para isso. Porque a redação, você já sabe o que vai cair, você já sabe as estratégias que você vai ter que adotar previamente, porque você estudou. O tema é uma surpresa? Sim, é uma surpresa? Pode ser, mas os temas sempre estão dentro dos eixos temáticos de problemas de ordem social. Olha que interessante, é previsível nesse sentido, né? De que são sempre temas de ordem social. Beleza? Galerinha, eu vou parar de espelhar rapidinho aqui, que tem uma pergunta já, fizeram uma pergunta. O Joãozinho perguntou o seguinte, pode citar alguma estratégia que possa adotar para escrever uma boa redação Enem? Com certeza, João. Mas espera um pouquinho, que eu vou mostrar para você. É o assunto do próximo slide que eu vou mostrar, tá? E a partir disso, você vai tirar as dúvidas. Se ficar ainda alguma dúvida em relação a isso, aí, claro, você me pergunta novamente, beleza? Essas máscaras que eu vou enviar para vocês, que eu vou mostrar para vocês, inclusive, aqui nessa nossa aula, elas têm a ver com estruturas que vocês podem adotar, que são estruturas fixas, beleza? Isso vai ajudar bastante. E eu aposto que uma vez que você adotar essa estrutura fixa, sua nota, sua conceituação vai melhorar bastante, porque você já vai previamente preparado, sabendo o que você deve ou não deve fazer, beleza? Só um instantinho aqui. Vamos para essas estruturas? Galera, se não tiver mais dúvida, eu vou prosseguir. Lembra de mandar suas perguntas. Tem dúvida? Gente, tem os comentários, tem um card de questões do lado. Clica nesse card de questões para enviar o seu questionamento, beleza? Vamos lá então, vou mostrar finalmente a nossa máscara de redação aqui. Inicialmente, né? Além disso, eu esqueci de um detalhe importante, tá? Vou mostrar inicialmente aqui para vocês como que, na verdade, a gente pode estruturar um texto, porque tem sempre uma pergunta ou outra que o pessoal faz para mim, professor, como ficaria bacana um texto? Qual a distribuição que você acha joia, legal? Eu acho essa distribuição joia que vocês estão vendo aí. Então, isso também faz parte do processo de estruturação e de estratégias que você pode adotar. Por exemplo, particularmente, copiando, você se baseando nos modelos de redação Enem, o que você observa, galera? Que normalmente as notas 1000, as notas máximas, tem 4 parágrafos, certo? Introdução, desenvolvimento e conclusão, como vocês estão vendo aí. Qual vai ser mais ou menos a distribuição de linhas e de períodos de cada parágrafo? Na introdução, a minha recomendação é que você fique entre 5 e 6 linhas. E essa introdução seja feita em 3 períodos, tá? 3 períodos. No desenvolvimento, tanto no 1 quanto 2, que são 2 parágrafos, eu recomendo particularmente que você faça o quê? Que você estabeleça sempre 3 a 5 períodos. E você ocupe entre 7 e 8 linhas, ok? Tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2. E na conclusão, galera, particularmente, o Enem, ele exige que você faça uma excelente intervenção e que essa intervenção ela tenha os elementos todos muito detalhados, uma intervenção que possa, de fato, contribuir para minimizar o problema abordado, que você mostre senso crítico, que você mostre capacidade de percepção do problema em sua totalidade. Então, na conclusão, eu reservo sempre 7, 8 linhas, tem gente até que em notas 1000 que consegue reservar até um pouco mais de linhas para esse espaço, para essa conclusão. Mas enfim, entre 7 e 8 linhas basta. Então o que você percebe? Você percebe que existe uma espécie de necessidade de uniformização das linhas. Existe uma necessidade, galera, de você estabelecer, né, essa uniformização das linhas. Por quê? Porque a primeira coisa que o corretor vai fazer é pegar seu texto, galera. E ao pegar seu texto, ele vai observar estruturalmente a questão
estética do texto, a aparência do texto. E ele vai perceber, né? Quando ele bater o olho e perceber, por exemplo, esse desenvolvimento, esse parágrafo do meio, tem 3 linhas, ele vai concluir que esse texto ele não foi bem desenvolvido, que o argumento ele não foi muito bem aprofundado, que o argumento ele não foi muito bem utilizado e explorado. Por isso que uma das estratégias que eu adoto, sempre também estrutural, do ponto de vista estrutural, é pensar em quantas linhas eu vou ter que dedicar a cada uma dessas partes. E o que eu fiz? Essa máscara que eu vou passar para vocês, que é a minha receitinha, muitos professores, colegas, enfim, não gostam da adoção de máscara. Eu particularmente gosto da adoção para um momento, para um propósito, para que você que está começando a escrever, para você que tem dificuldade em como escrever, você adote a máscara, a partir daí você vai treinando, adquirindo cada vez mais sensibilidade, mais tato, mais prática, mais capacidade e habilidade, e de repente você vai estar alçando voos muito maiores, sem necessidade dessas máscaras que são chamadas de estruturas fixas, ok? Para quem não sabe o que é máscara, vai lembrar. Máscara é um modelo de texto dissertativo meio que pronto para você preencher as lacunas necessárias com os argumentos que você vai utilizar de acordo com o tema de redação. Beleza? Então, essa estruturazinha que a gente vai utilizar, inclusive o meu método que eu adotei aqui nessa máscara que eu vou passar para vocês, que a gente vai disponibilizar para vocês também. Vocês podem pegar esses arquivos todos a partir do grupo do Telegram, que a gente faz parceria, a partir do link que está na nossa bio, ok? Então, acessa lá para ter essas informações todas. Vocês vão ter acesso a tudo isso. Inclusive, está escrito aqui, ó, vamos disponibilizar no grupo do Telegram o PDF com os textos. Link na bio ou na descrição. Então, peguem esses arquivos todos que a gente vai disponibilizar depois. Olha só o que eu fiz. Introdução. Vocês estão vendo que eu coloquei desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2? No desenvolvimento 1, a gente vai falar das causas do problema. No desenvolvimento 2, a gente vai falar das consequências do problema. Ah, mas por que, professor, essa modalidade? Porque, cara, o Enem sempre trabalha com problema, não é? E problema social não tem uma causa? Tem. Problema social não tem uma consequência? Também tem. Então, se o problema social tem causa e consequência, por que não abordar justamente por meio dessa estratégia que é extremamente eficaz para atender às exigências da banca corretora, da banca Enem? Então, fica aí essa dica que eu vou dar para vocês. Ó, tem mais algumas perguntas, então eu vou verificar aqui para ver se dá para responder já, tá? Professor, é melhor treinar um só modelo de redação? Não, não faça isso, Lívia. O que você pode fazer? Por isso que o feedback é importante do corretor, tá? Mais uma vez, né, eu vou aproveitar esse momento. Lembra que a Corrija-me conta com correção profissional, né? Então, nós garantimos essa correção, esse feedback profissional. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa plataforma, link na bio. Você vai acessar, ter direito a várias videoaulas, inclusive, né, com dicas especiais para você melhorar cada vez mais. E a correção é garantida com feedback. Então, quando a gente faz uma estrutura de redação e a gente usa só a mesma, a gente fica muito limitado. E não é isso que eu quero que você faça. Você tem que ter um leque de possibilidades que permita que você consiga estipular, selecionar desse leque algumas possibilidades de escolha dependendo do tema de redação. Então é bom você treinar alguns modelos. Uma dica que eu dou é você treina vários, mas a partir dos feedbacks dos corretores, o que você pode fazer? Você pode perceber em qual você é melhor, em qual você tem mais habilidade, em qual tipo de estrutura você se dá melhor. E aí você vai adotando e selecionando esses que você tem um melhor refinamento. Essa é uma dica importante para você, beleza? Tudo bem, galera? Qual é a sua opinião sobre o uso de repertório coringa? Gi, eu acho apropriado, tá? Principalmente quando se fala em propostas de redação ou bancas, como é o caso do Enem, tá? Ah, mas por quê, professor? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que indica isso, aquilo. Seu propósito é passar. Seu propósito é passar, seu propósito é ter um repertório, um conhecimento que você tem que utilizar para atender a banca corretora, certo? À medida que a gente usa, então, esse repertório coringa, a gente atende a demanda da banca, que no caso da banca Enem exige que exista esse repertório. Então eu sou favorável sim, só que a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Por um motivo, né? Se o repertório estiver muito em moda, como foi o caso do ano retrasado, né? Que o tema foi justamente sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, o que aconteceu? O pessoal usou muito uma obra do George
Orwell. E repetiram redundantemente ou usaram muito o repertório citado ligado aí ao Black Mirror seriado. Então isso se torna muito clichê também, quando as pessoas começam a explorar sempre a mesma coisa. Então não recomendo muito isso. Isso não, quer dizer, você tem que encontrar um repertório coringa, mas que seja um pouco diferenciado, ok? Então essa é a minha dica. Dá uma olhadinha nesse repertório que eu vou mostrar para vocês. Repertório não, dessa estrutura toda que eu vou mostrar para vocês. Olha só a introdução, como ficaria de acordo com essa máscara modelo Enem, beleza? Não vai pegar essa máscara e utilizar para outra redação. Não dá. Até dá para adaptar, mas aí você tem que utilizar um procedimento para verificar quais são os critérios da outra banca. Tá? Na atual conjuntura, observa-se que o Brasil vem passando por diversos problemas que afetam a sociedade dos direitos, a sociedade dos direitos estabelecidos pela Constituição de 1988. Primeiro período, contextualização. Eu já atendo diversos critérios só por esse primeiro período que a banca Enem exige. Problema atual, estou localizando o leitor no problema atual, localizando o problema brasileiro, e ainda por cima eu estou falando da Constituição de 88, eu sei até a data da Constituição, né? Constituição Cidadã. Nesse sentido, verifica-se que esse número 1 que apareceu aí é para quê? Para você preencher com o problema. E esse problema você encontra onde mesmo? Você encontra justamente nas palavras-chave ofertadas pelo tema de redação. Você pega aquelas palavras-chave e praticamente copia e insere aí. Nesse sentido, verifica-se que aí você insere justamente esse problema. Assim, faz-se necessária uma análise dos empecilhos para propor medidas capazes de reverter esse cenário. O que vocês viram? Contextualização atendendo à atualidade do problema, atendendo à localidade do problema e citando o repertório ainda por cima. Olha só, já estou atendendo a uma das exigências do Enem, tá? Nesse sentido, ó, o meu conectivo, verifica-se que qual o problema especificamente tem sendo retratado. Assim, faz-se necessário uma análise dos empecilhos. Então, o que eu estou fazendo? Estou colocando na minha introdução, na tese, aí no finalzinho, que eu vou falar do problema, discutir o problema e depois propor uma medida para intervir e reduzir a problemática. Professor, será que isso dá certo mesmo? Será que isso é eficaz em relação à máscara de redação? Cara, vamos ver? Vamos ver se essa máscara cola? Olha o que eu usei. Eu usei a referência da democratização do acesso ao cinema no Brasil, tema de redação do ano passado. Vamos ver se está certo? Em azul, gente, é a nossa máscara. Em amarelo, é justamente aquilo que você preenche inspirado no tema para se adequar. Na atual conjuntura, vamos ler comigo, observa-se que o Brasil vem passando por diversos problemas que afastam a sociedade dos direitos estabelecidos pela Constituição de 1988. Nesse sentido, verifica-se que o acesso à cultura, em especial ao cinema, está distante da realidade de uma boa parte da população. Você viu qual a minha preocupação? A minha preocupação foi simplesmente colocar somente a parte em amarelo, parafraseando o tema de redação. Funciona. Beleza? Ah, mas se fosse outro tema, professor, se fosse, você citou aí da questão da violência da mulher contra a mulher, persistência da violência contra a mulher lá em 2015, vamos ver se casa, só para a gente fazer um teste, uma brincadeirinha, para você que está duvidando se casa ou não. Vamos lá. Na atual conjuntura, observa-se que o Brasil vem passando por diversos problemas que afastam a sociedade dos direitos estabelecidos pela Constituição de 88. Nesse sentido, verifica-se que a mulher tem sofrido constantes agressões que violam seus direitos. Assim sendo, faz-se necessária uma análise dos empecilhos para propor medidas capazes de reverter esse cenário. Pessoal? Pronto. Qual vai ser o seu trabalho? Reter essa máscara para aplicar depois. Olha como funciona. Ah, tava duvidando aqui do papai? Não, não duvida não. Vamos lá que tem mais umas dúvidas aqui. Pera aí, eu vou voltar aos comentários para vocês perguntarem, tá? Recomendo alguns livros que podemos ler para expandir o nosso repertório. Gosta de Laurentino Gomes, esse historiador fantástico que tem feito um retrato da história do Brasil a partir de um olhar bem crítico e ao mesmo tempo com um vocabulário muito simples e objetivo?
Eu gosto, ó, 1889, Republican, 1808, eu estou fora da sequência, né? 1808, vinda da família real ao Brasil. E vocês não podem esquecer dessa data, né? 1822, ano da independência do Brasil. Eu adoro a trilogia do Laurentino Gomes. Esse repertório histórico dá um retrato do Brasil de uma forma bem efetiva. Claro que são livros que são calhamaços, né? Então, mas vale a pena a leitura, sim, tá? Eu gosto bastante, beleza? Fica a dica. Literatura brasileira é muito enriquecida também de vários tipos de repertório. Eu particularmente adoro Capitães da Areia, do Jorge Amado, por exemplo. Cidade de Deus, leia Cidade de Deus. Já ouviu falar do filme? Mais provavelmente deve ter ouvido aí falar brevemente do livro, do Paulo Lins. Leia, você vai adorar esse livro. E esse livro, ele aborda diversos aspectos críticos da nossa sociedade. Tem a ver com problema social em relação à urbanização, a questão do racismo estrutural, preconceitos religiosos, enfim, uma infinidade de coisas, tá? Cara, eu vou agora para outra parte, beleza? Eu vou de novo desativar os comentários aqui. Imagina, Sueli. Vou desativar brevemente para a gente poder continuar com a nossa máscara, senão não vai dar tempo, tá? E aí, o desenvolvimento 1. Como eu faria o desenvolvimento 1? Tá aqui, ó, desenvolvimento 1, gente. Em primeiro ponto, o conectivo, a gente fez a introdução, né? Em primeiro ponto, é prudente entender as razões que acentuam um dilema. Lembra da nossa estrutura? A gente optou por um método de causa e depois consequência, certo? Em primeiro ponto, é prudente entender as razões que acentuam o dilema. Ponto. Esse foi o nosso tópico frasal. Para o teórico tal, você pode mudar essa estrutura, né? Para o tal estudioso, para o literato tal, né? Para o teórico tal, aí você vai inserir o repertório. Número 1, você pode colocar, é o repertório. O que esse teórico tal, Laurentino Gomes, que é historiador, para o historiador Laurentino Gomes, pode ser, para o sociólogo Zygmunt Bauman, pode ser, para Theodor Adorno, teórico Theodor Adorno, para Paulo Freire, não importa. E aí você vai colocar a frase de efeito dele ou parafrasear, que é pensar no que ele disse, lembrar assim do que ele disse, não necessariamente com as palavras dele. Aí ponto. Então, número 1, você insere o repertório. Aí continua. Tal fato se torna ainda mais evidente ao se constatar que... Aí você vai fazer o quê? Nesse número 2, você vai preencher com uma análise do problema na atualidade. O seu olhar crítico vai vir aí, nesse momento. Portanto, e número 3, você vai fazer o seguinte, você vai optar, você vai concluir o parágrafo por meio de uma microintervenção ou por meio da apresentação de uma conclusão, de um fechamento do parágrafo. Pô, será que funciona isso aí? Vamos ver? Funcionou a introdução, hein? Deixa eu ver aqui, tal, desenvolvimento. Aqui, ó. Vamos ver se funciona? Venha comigo. Em primeiro ponto, é prudente entender as razões que acentuam o dilema. Veja que esse tipo de estruturazinha vai ser sempre o mesmo, gente. Para o teórico Gessé de Souza, historiador, o processo de colonização do Brasil, associado à implementação de valores eurocêntricos, determinou a exclusão da grande parcela da população quanto ao exercício democrático. Então, o historiador Gessé de Souza diz que uma das grandes causas do processo aí de exclusão, de falta de acesso ao cinema, de cultura, é o processo histórico. É quando antes, no processo de colonização, uma parcela da população foi praticamente esquecida, negligenciada, e outra foi privilegiada. Tal fato, essa foi a informação só do repertório, só o que o Gessé disse. Tal fato se torna ainda mais evidente ao se constatar que, vamos fazer aquela relação com o presente, apenas uma pequena parcela da população, apenas uma pequena parcela dos brasileiros tem um acesso privilegiado aos bens culturais. E apesar de o cinema ser, entre tantos, mais barato, ainda assim fica distante da possibilidade de as camadas mais pobres usufruírem dele. Ponto. O que a gente vai fazer nesse único período? São duas opções. Ou a gente insere uma microintervenção ou um fechamento do parágrafo, né? Retomando a ideia do parágrafo. Portanto, a Constituição, embora determine que a cultura e o lazer sejam destinados a todos os brasileiros, a realidade
se faz distante. Essa realidade se faz distante. Viu só? Coube. A gente insere. Pô, professor, mas aí ficou muito grande. Peraí, você tem que ter o seu papel também como autor do texto, como um indivíduo ativo. Então, o repertório é por sua conta, né? Você tem que explorar esse repertório, tá certo? Assim como a análise do problema. E a análise do problema é sempre trazendo para a atualidade. Percebeu? Eu faço um recorte histórico e trago para a atualidade. Mais um pouquinho, que nosso tempo está acabando, eu vou colocar só sobre o segundo parágrafo, tá? Como seria o segundo parágrafo argumentativo? Olha só o que eu coloquei para vocês. Como seria a máscara? Em segundo lugar, vírgula, não são as consequências que a gente vai analisar? Em segundo lugar, é importante compreender as consequências da problemática na sociedade contemporânea. Qual o impacto disso para hoje, atual, né? Da questão do afastamento do cinema, da falta de democratização do cinema. Afinal de contas, o problema é sério e se faz presente na atual conjuntura. Para o intelectual, pode ser escritor, filósofo, enfim, você vai citar o repertório no número 1, tá? Esse número 1 preencheu o repertório. De novo o repertório? Sim. Quer uma nota 1000? Então, coloque esse repertório. Nesse viés, aí você vai fazer a sua análise número 2, tá? Número 2, você vai fazer uma análise do repertório relacionando com o tema. E logo, é emergencial que, aí nesse último ponto, você pode fazer uma conclusão, de novo, fechamento do parágrafo, ou uma microintervenção. Lembra que no anterior a gente fez um fechamento do parágrafo? Então, que tal a gente optar por uma microintervenção nesse ponto? Vamos ver se dá certo? Bora lá! Lembrando que esse material vai estar disponível para vocês, tá? Olha só, o material vai estar disponível pelo Telegram. Ok? É só acessar o link pela bio, beleza? Olha só como ficou. Em segundo lugar, é importante compreender as consequências da problemática na sociedade contemporânea. Para um dos mais importantes nomes da pedagogia, a gente mudou um pouquinho, mas não tem importância, Paulo Freire, somente a educação é capaz de libertar as pessoas da escravidão da ignorância. Nesse viés, o cinema, como parte intrínseca do âmbito cultural e educacional, ausente da vida da maior parte da população, deixa de oportunizar uma leitura crítica e reflexiva do mundo, perpetuando um cenário que infelizmente mantém a sociedade em uma profunda escuridão da ignorância. Então eu citei o Paulo Freire, que fala que a educação é a única forma capaz de libertar as pessoas da ignorância, e o cinema como uma espécie de transmissão de conhecimento, uma vez que não é transmitido, porque muita gente não tem acesso, faz com que as pessoas percam a oportunidade de ter senso crítico, e assim eu mantenho a sociedade aí na ignorância. Logo, é emergencial que se estabeleçam medidas capazes de alterar profundamente essa condição, ou seja, uma microintervenção. Então é muito importante que faça-se isso, beleza? Tudo bem? Bora lá. Tem mais algumas perguntas aqui. Eu vou abrir um espaço para pergunta rapidinho. Vamos ver. Aqui, ó, uma perguntinha. Ó, uma outra pergunta da G. Então não é necessário expor os dois argumentos na introdução? Não, G. Não necessariamente, tá? Você, na verdade, escolhe a forma como você vai fazer. Eu até entendi o que você quis dizer, que lá na introdução você já deve antecipar o que você pretende fazer no segundo e no terceiro parágrafo. Em todos, na verdade, né? Não precisa. Isso é um tipo de estratégia, tá? Se você se dá bem com essa estratégia argumentativa, ótimo, use. Caso não, que tal experimentar outras formas de produzir um texto? Eu acho bacana experimentar outras tantas formas de produção textual, né? Eu acho que é da hora, beleza? Vale também lembrar que na nossa plataforma, na Corrija-me, tá? A gente tem várias aulas que estabelecem estratégias distintas, então você pode ter acesso a elas, a um conteúdo de muita qualidade, beleza? E, inclusive, se vocês quiserem conhecer a nossa plataforma, é só acessar o link que está na bio, tá? Acessa aí a Corrija-me, vocês vão gostar bastante. Beleza? Dá uma visitada lá, né? Ver como funciona, eu acho que é fantástico, recomendo. Beleza? Vamos lá mais um pouquinho, continuar para terminar essa máscara, porque tá faltando só uma parte. Qual parte que tá faltando, galera? Tá faltando a bendita da conclusão acompanhada da intervenção. Putz, vamos lá, vai. Vamos que essa parte aqui é complicadíssimo, né? Olha o que vocês estão vendo. Diante do exposto, retomada do assunto do texto, é fundamental que o poder público tome as devidas diretrizes a fim de... Esse número 1, gente,
nada mais é do que retomada da tese, tá? Lá que foi afirmada lá no comecinho da redação, lá na introdução. Para tanto, vírgula, aí você vai introduzir a sua medida de intervenção. Ponto. Vamos concluir, vamos fechar a nossa conclusão de fato? Dessa forma, muitos brasileiros poderão ter o seu direito garantido tal como propõe a Carta Magna. Lembra que a gente citou a Carta Magna lá na introdução? E a gente está retomando a Carta Magna aqui? Pois é, isso funciona para dar circularidade ao texto, para fechar o texto bonitinho, tá? Que é o que o pessoal gosta bastante. Será que isso funciona? Vamos lá ver, vamos conferir, tá? Olha só como ficou. Diante do exposto, é fundamental que o poder público tome as devidas diretrizes a fim de democratizar o acesso ao cinema. Percebeu que a gente praticamente copiou? Pois é, pode, gente. Pode, você está retomando a tese. Ponto. Para tanto, seria interessante, inicialmente, fazer um levantamento estratégico das áreas com menor cobertura de salas de cinema. Vamos ver onde não tem cinema no Brasil, né? A partir dos dados obtidos, será possível delinear em que locais projetos poderiam ser implementados por meio de parcerias público-privadas e com empresas de projeção, as quais, pela isenção fiscal, seria comprado imposto, seriam estimuladas a ofertar instalações de salas de projeção itinerante, ou seja, que viaja de um ponto a outro, né? Em regiões mais carentes, sem a cobrança de ingressos, porque tem que ser solidário. Dessa forma, muitos brasileiros poderão ter seu direito garantido tal como propõe a Carta Magna. Olha só que bonito que ficou o nosso texto, dando esse encerramento, esse fechamento com essa cerejinha do bolo, o lacinho dourado, que é a retomada, a recuperação da Constituição da nossa Carta Magna. Não ficou legal? Ficou da hora, né? Ficou bicho aqui. Então, essa é uma sugestão de máscara. Vale lembrar de novo que esse conteúdo está disponibilizado no nosso grupo do Telegram, beleza? No grupo que a gente tem parceria. E esse grupo ele disponibiliza diversos conteúdos para vocês. E esse material vai ficar para vocês aí, tá? E aí vocês podem pegar e utilizar e treinar. Cara, é necessário, é fundamental você pegar esse material para treinar. Se não houver treino, gente, infelizmente não vai para frente. Eu posso copiar algo dos textos motivadores. Você não deve copiar os textos motivadores. No máximo você pode parafrasear. Só que tem que tomar cuidado. Se você parafrasear o texto motivador, significa que na verdade você não tem repertório, tá? Repertório é aquilo que você traz de conhecimento de mundo que é externo ao conhecimento da redação dos textos motivadores que estão ali. Qual é o limite de informações? Na verdade, Suelen, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar os textos motivadores para nortear a nossa produção, apenas isso. Para verificar qual é o aspecto que o corretor, que a banca deseja que a gente tome, que a gente se encaminhe, prontifique a encaminhar. Nada mais do que isso. Não é recomendado nem que você use os textos motivadores, a não ser em último caso, quando você de fato não tiver informações extras, beleza? Repertório, tá? Galera, estamos chegando ao fim, tá? Com 55 minutos aqui, né? E para finalizar, mais um pouquinho, mais alguns agradecimentos, algumas divulgações, na verdade. Gente, grupo do Telegram e do Facebook, parceria com a gente de divulgação de conteúdo. Você tá meio desamparado aí, tá sem saber para onde mirar? Gente, vai atrás desse conteúdo, tá? A gente tem o grupo no Telegram, esse conteúdo que vocês viram aí, bonitinho, tá montadinho em PDF. Joãozinho montou um negócio bacana. Joãozinho, dá um salve aí, mostra quem você é. Montou um PDF bacana em cima desse material que a gente construiu junto para que vocês possam pegar e utilizar para a redação de vocês, tá, Joãozinho? Dá um salve aí pra gente, tá? E a gente também, claro, está no Redação Cast, nos podcasts, nos diversos tocadores de podcast, link na bio também. E a gente também está com um canal no YouTube, ok? Então acessa o YouTube também, o link na bio. E como eu disse, a Sara até comentou, né? Pô, YouTuber, longe disso, tô com poucas visualizações, né? A gente está com pouca. Então por que você não vai lá, mata a sua curiosidade e acompanha também o nosso YouTube? Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado bastante. Mais um detalhe para você ver que a gente tem bastante coisa, né? Gente, nós temos também uma parceria com um grupo no YouTube, tá? E esse grupo também disponibiliza o horário das nossas lives, dúvidas, e você pode consultar
os nossos profissionais por meio de lá também, tá? Para tirar dúvidas pontuais em relação à redação. Link na bio. Galera, muito obrigado por terem acompanhado. Lembrando que esse vídeo está gravado e vai estar disponibilizado no IGTV, se você quiser ter acesso a ele também. Tá aí, passa para os amigos. Gente, aquele abraço para vocês. Fui. Muito obrigado mais uma vez.